Salve, salve! E aí, boa Beleza? noite, bom dia, Beleza? boa tarde. E aí, Mari? Beleza aí? Louco, cara, quase. Vamos aí, ó. E aí, galera, Beleza, salve galera? aí. Salve. Mais um episódio do Expressa Inspira, né, que é uma prova de fogo para nós. E hoje a gente está aqui com um convidado, é um futuro membro, é o Wellington. E é o Wellington. Vai lá, se apresenta aí. Oi. Bora lá, apresentaçãozinha, basiquinha, só para todo mundo ter Sem um parâmetro. pressa, sem filtro. Vai lá. Bom, meu nome é Wellington, sou muito mais conhecido como Leco, tenho 23 anos, sou formado em técnica em administração, sou técnico em recursos humanos, técnico em fabricação mecânica, os dois primeiros pela ETEC daqui de Porto, o terceiro pelo Senai de São Carlos, trabalho na empresa Margiros aqui em Porto. Sou presidente do Rotaract Clube aqui de cidade, somos um clube de jovens aí que fazem projetos sociais, a gente se junta a gente costuma falar, né? A gente se junta todas as semanas para poder discutir sobre os problemas do mundo e tentar encontrar uma solução. E tem um programa na rádio, estou me sentindo em casa aqui falando com o microfone diante de mim, Da tem hora. gente aqui na sala, Isso é bastante bom. gente ouvindo. E acho que é basicamente isso, de parâmetro geral para todo mundo ter uma noção, mas com o passar do tempo a gente vai conhecendo mais, né? Da hora. Legal, seja bem-vindo. Seja Muito bem-vindo. Não só Espaço é esse, todo mas seu. como Obrigado. os próximos Espero que programas vários. aí. É isso aí. Vai lá, Fonseca, faz a introdução pra nós aí. Ótimo, como eu já disse, mais um episódio do Expressa Inspira. Hoje a gente tem como base o assunto de alguma pessoa realmente inspiradora, né, e de acordo com o que ela falar, com a moral da frase dela, a gente vai refletir e passar a nossa visão para o vídeo aqui. Vai de acordo com os nossos valores, com as nossas ideias, expressar o conhecimento que a gente tem, né? Não é passar verdade verdadeira, verdade única, né? Porque não existe o correto e o errado, né? Existe a visão de cada um. É o que eu falei, né? A gente não tá aqui pra dar aula, a gente tá aqui pra contar um pouco da nossa experiência, né? Hoje, como você é o convidado, cara, Você é o contemplado, velho. então vamos lá, ó. Na hora que você falar pra eu parar, hein? Parou. Tá aqui? Quer continua? Pode ser mesmo. Aqui? Vamos ver aí. Então vai. Escolhe aí, lê pra nós. Nossa senhora, eu peguei uma página da Bíblia Sim. aqui. Ô, cara. Das grandes, vamos lá então. A frase no comecinho. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Frase de Mahatma Gandhi. Pô, essa frase é a braba, hein? Interessantíssimo, né? Toca lá. Continuando. O mundo só poderá mudar se você mudar. Passamos a vida esperando que as coisas mudem, que as pessoas mudem. Até que um dia nós mudamos e percebemos que nada mais precisa mudar. Aprendemos então que na verdade éramos nós que precisávamos mudar as coisas, os sentimentos, a maneira de encarar a vida e de nos relacionar com as pessoas. Aprendemos que é só assim que as coisas acontecem e que somos criadores da nossa própria realidade. Em que medida você tem colocado sobre os ombros dos outros a tarefa que cabe a você? Até que ponto você tem esperado que os outros se ajustem às suas necessidades? E aí? Isso é bem pesado, tem Somos- muito pra gente falar aí. É cara. isso Com aí. certeza. Estamos bem, hein? E aí, Mari, como é que você enxerga essa frase aí? Bom, nós seres humanos, né, nós somos acostumados, né, a viver no comodismo, né, a não sair na zona de conforto, a sempre a inventar uma desculpa ou colocar a culpa em alguém e nunca pensar o que eu posso fazer para poder mudar isso, né? Então são pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que a gente vai começando a fazer a mudança. Um exemplo, eu acordo de manhã, se eu acordar no meu dia e já pensar coisas negativas, as chances de eu ter um péssimo dia é muito grande. A partir do momento que eu começo a agradecer pelo dia, né? Já começo a fazer as coisas com alegria, a probabilidade das coisas fluírem bem é bem grande, né? Sim. Só que para isso as pessoas precisam tomar algumas atitudes. Sim. E nem sempre todo mundo quer tomar alguma atitude. Sim, fazendo um gancho que você está falando, e até depois abrir um espaço para o Fonseca, que ele trabalha muito com a questão da mentalidade.
Eu quero falar sobre a questão do mindset. Quando você fala de acordar e ter um pensamento positivo, um pensamento negativo, me remete muito à questão do mindset, dele ser fixo ou desenvolvimento. A grande sacada é que você tem os dois dentro de você. Um sempre sobrevalece. Então, não são todas as situações que você vai conseguir ser positivo. Também não são todas as situações que você vai ser negativo. É a sua configuração mental. Tudo vai ter o seu momento. E aí, a grande pegada e eu até vou fazer uma chamada pra galera, eu vou ter um treinamento que se chama Faça a Pergunta Certa. Então, quando você acorda de manhã... Fica a dica, hein, gente? Quando você acorda de manhã, se você fizer a pergunta certa, é muito provável que você tenha um dia bom. Muito provável. Mas aí o Fonseca vai falar um pouco mais da questão da mentalidade, que eu acredito que encaixa demais ali. Encaixa, tem muito pra gente resumir aqui, né? E meu ponto de vista, né, sobre essa carta aqui, primeiro é a gente arrumar o nosso quarto, né? Olhar pra dentro de si mesmo, né? Resolver os nossos problemas, né? Resolver a nossa vida, colocar as nossas prioridades em primeiro, né? E depois a gente sai pra fora e ver como que a gente pode solucionar as coisas lá, né? Porque, porque o Brasil hoje está muito ruim, o governo é assim, e o meu vizinho está fazendo isso, e o pessoal lá no condomínio está fazendo isso aqui de novo. Tá, mas e a sua vida, né? E você está pagando as contas, você tem o carro que você quer, você está trabalhando do jeito certo, você está trabalhando do jeito que você queria, entendeu? Ou você está só sonhando com o que os outros têm. É o que eu sempre falo, né? Pra gente viver, pra contar a nossa história e não ouvir a história dos outros. Sim. Isso como que a gente faz? A gente faz trabalhando, olhando pra si mesmo primeiro, né? E trabalhando em cima disso, trabalhando em cima do nosso progresso, né? E, cara, o jogo do progresso é um jogo mínimo, entendeu? É todo dia. O que eu costumo falar? Pequenas vitórias, né? Tudo, o mínimo que a gente fizer todo santo dia vai resultar numa grande vitória, né, cara? E começa resolvendo a nossa vida, né? Focando na solução e não no problema que está acontecendo. E a parte legal do que você está falando é que a mentalidade, ela divide as pessoas em dois grandes pontos. Alguém que está estagnado e alguém que está em desenvolvimento. Exatamente. Então, como um amigo meu disse, mas eu vou mudar um pouco o contexto do que ele disse, ele fala assim: existem dois tipos de pessoa. Aquela que está lá no palco brilhando e a outra que está na plateia batendo palma. Só que nem sempre a pessoa que bate palma gosta. E aí vem a grande questão cultural, né? Às vezes a gente está batendo palma se sentindo infeliz. E aí? Porém, ela fez a escolha dela. Exatamente. Por isso que a gente escolher da melhor forma possível. Porque um exemplo simples que eu falo e é assim: a gente vai num restaurante, o garçom faz o quê? Te entrega o cardápio, né? E aí ele fala pra você se já escolheu o seu prato. Se você tem o direito de escolher, não tem? Ele tá te dando. Se você falar assim, não quero, escolhe você, e ele vier com uma outra comida que você não gosta, não tem como você reclamar? Você tem como você reclamar? Sentido. Isso é uma coisa cultural e acontece demais. Um grande exemplo disso que a Mari está falando e que vem de uma forma mascarada é o Instagram. Todo mundo quer tirar uma foto bonita para colocar no Instagram. Mas e como tá fora dali, né? Exatamente. Nem tudo é instagramável, né, cara? Isso aí. Né? Isso acontece tipo, com muita recorrência hoje, né? Ainda mais o pessoal que acompanha muito a rede social. Sim. Aí o pessoal vê o pessoal lá com milhões de seguidores e a vida feita e é tudo bonitinho. Aparentemente tudo perfeito. Tudo perfeito e não vê por trás ali. O principal, né, que eu tinha acabado de falar, não olha para a própria realidade. E aí cai numa comparação negativa que até acaba mantendo a gente num lugar só. Sim. Que é a questão, cara, o cara tá desse jeito porque ele deu certo. A pessoa conseguiu esse resultado aqui porque ele é herdeiro, né? Esse tipo de coisa. E às vezes a gente já tem um planejamento, já tem algo em mente, só que não consegue colocar aquilo para fora do papel, para fora da nossa cabeça, né? Sim.
Acho que até a situação da própria rede social é uma situação em que seu pensamento vai fazer toda a diferença. Você vê a pessoa lá com a vida feita e fala, o cara é herdeiro. Talvez não seja, talvez ele tinha o pensamento certo lá atrás e ele enxergou a própria situação dele e procurou oportunidades ali, fez a pergunta certa na hora certa e conseguiu mudar a própria realidade e chegou onde está. Se a pessoa talvez tiver um insight desse, tiver esse pensamento sobre aquilo que ela está vendo, talvez ela consiga falar, nossa, minha vida nesse momento está em tal ponto, mas se eu consigo chegar em tal ponto que é o meu objetivo. Então vamos lá, eu quero saber um pouco mais de vocês em relação a uma coisa muito importante que tem nessa frase, que é mudança. Vamos lá. O que é mudança para você, Léo? Mudança, para mim, é você enxergar o que na sua cabeça está errado na sua vida e ao seu redor e entender o que você pode fazer para ir lá a realmente agir, colocar a mão na massa e mudar aquilo que você acha que deve ser mudado para você conseguir atingir seu objetivo. E aí você? Porém, nem sempre é fácil, né? Certas Nunca coisas. Nunca é fácil. Porque É quando a gente exatamente o que eu ia falar, mano. quando a gente fala assim de mudanças, né? É fácil a gente falar faz isso, faz aquilo, mas é uma coisa que entra a questão de valores, de algo cultural, né? Sim. Então é bem, eu acho que é bem mais profundo do que daquilo que a gente só simplesmente falar, né? Da questão de mudanças. Cara, mudança é a gente se atualizar, né? É saber manter o que está certo e mudar aquilo que está errado, aquilo que não funciona mais, né? E o principal, não ter medo de mudança, não ter anseio, não temer as mudanças, né? Porque é exatamente isso que pode manter o nosso caminho, só que muda a nossa trajetória, né? Muda o jeito que a gente vai continuar caminhando, né? Flávio Augusto fala bastante, né, no ponto de inflexão sobre as mudanças que ele tinha que fazer, que eram milimétricas, para ele conseguir sair de algum lugar que ele ia praticamente quebrar, ou ele aumentar em 100 vezes o faturamento dele, entendeu? E é muito legal porque ele usa um ponto de inflexão para ele saber qual é a alternativa certa a se fazer, qual é a mudança que ele precisava fazer. Né? E dentre os 3 pilares que eu defendo, a mudança é um deles. A gente olhar para onde a gente está indo, né? Aliás, saber para onde a gente está indo, né? E a mudança pode fazer isso também. É uma mudança na mentalidade, na nossa visão, na realidade que a gente está criando, né? E no que envolve isso? É o ambiente, as amizades, é o que a gente consome, é o que a gente não consome também. Sim. Então, principal, procure um profissional também que com certeza vai te auxiliar e consuma bons conteúdos, né? De qual forma? Pô, tem leitura, a rede social também agrega muito valor, né? E assim a gente consegue saber como continuar tendo resultado, continuar melhorando sem deixar os bons hábitos de lado. Exatamente. Eu enxergo mudança como perspectiva. Antes de você agir, você precisa acreditar em alguma coisa. E esse acreditar é definição. Quando você define algo, ele é muito importante. Então, para quem quer construir mudança na vida, tem que eliminar uma palavra, que é eu acho. Se você eliminar a palavra eu acho, a mudança vai acontecer de uma forma muito mais completa. O achismo é subjeção, né, cara? Exatamente. É muito vago. Você para na frente da rua e fala assim, eu acho que vou atravessar a rua, o que você vai fazer? Somente buga. Esse exemplo é muito claro. E a gente faz muito isso todos os dias. Com coisas pequenas que vai bugando a sua mente e vai trazendo indecisões na hora que você precisa ter mudança. Aí é mais fácil você não agir do que agir. Que estagnado. Porque o eu acho ele é muito forte. A diferença de uma pessoa de alto nível e uma pessoa que não está em alto nível é a quantidade de definição que ela tem dentro dela. E essa definição tem que estar mais próximo da realidade, não do que eu acho da realidade. Então essa limpeza por dentro é muito importante. É um movimento que você tem que fazer. Tem 2 coisas que tem que andar em paralelo. A tua mente e a informação. A tua mente processa a informação. Se a tua mente está em alto nível, a informação que você tem vai estar em alto nível. Se a sua mente está em baixo nível, não adianta a quantidade de informação que você tem.
ela sempre vai processar a informação nesse ponto aqui. Então você precisa levar os dois juntos. E para isso você precisa fazer 3 coisas. Você precisa pensar, falar e fazer a mesma coisa. E você só consegue fazer isso vivendo. Você precisa estar vivo em situações. Você precisa tropicar em coisas que você não está enxergando para você poder processar e aprender a enxergar elas. A gente precisa de movimento. E tudo isso é um processo, né? É um processo. Demanda tempo, né? Não é Demanda do dia pro persistência. outro. Por isso que, como você está falando, não é fácil. Ninguém quer sofrer. E a busca pelo prazer, às vezes, é desordenada. E acaba trazendo sofrimento a longo prazo. É prazeroso a curto, porém a longo prazo é doloroso. Exatamente. Se a gente sempre buscar por algo anestésico, né? Que somente aumenta o nível de dopamina, de serotonina, né? No momento de decisão, no momento de pressão ali, a gente não vai ter desenvolvimento, né? Não vai. A gente não vai conseguir atingir isso que a gente está falando. É o que eu acabei de falar agora. Você está processando a informação num nível muito baixo. Então você não está conseguindo enxergar a profundidade daquilo. E isso é muito viciante, né? Se você procura por isso daí, você vai se acostumar com isso e você vai querer cada vez mais e não vai conseguir sair daquela zona de conforto para você buscar a sua evolução. Sim, exatamente. E hoje as redes, a propaganda, a televisão, os filmes, eles estão tendo uma organização muito grande para que essas coisas pegas e você consiga viciar. Por exemplo, o TikTok, ele te dá pequenos momentos de prazer, então você vai buscando outra coisa que vai te dar prazer e você fica horas e horas dentro daquela rede. Sim. Então é complicado isso. A gente está se perdendo em coisas pequenas, já não está se perdendo em coisas grandes. A gente não perde um grande tempo num problema só, a gente perde grande tempo em pequenas coisas. E acaba consumindo um momento que a gente poderia estar se dedicando a outras coisas. Você até poderia estar consumindo, no caso que você falou da rede social, né? Você até poderia estar consumindo um conteúdo com todo esse tempo que você está consumindo esse, só com um conteúdo que vai te levar ao Que agregar algum valor. Não é uma pequena coisinha ali que te dá um pouquinho de... Eu costumo falar que todo mundo que quer... Felicidade momentânea, né? Eu costumo falar que todo mundo que quer estar em alto nível busca uma coisa. E é batata. Todo mundo que quer trabalhar em alto nível busca propósito. Busca propósito. Se você conseguir fazer essas 3 coisas que eu comentei antes, pensar, falar e fazer a mesma coisa, isso já vai mostrar que você tem propósito. Talvez você não consiga materializar ele porque o propósito é uma jornada, mas você vai estar vivendo dentro de algo muito interessante. Então, quando você conseguir fazer essas 3 coisas com naturalidade, você está muito perto de descobrir ou você já entendeu qual é o seu propósito. E isso faz muito sentido na frase que está ali. A mudança é você entender quem você é. E quem você é tem muito a ver com o seu propósito. Porque tem a ver com a sua história. Você só consegue processar informações que você viveu. E a sua história diz quem você é. Então está tudo interligado. Não tem como a gente se desconectar de nós mesmos. Cara, e se a gente estiver sempre correndo atrás de algo para se satisfazer, né? Seja ficar deitado vendo esse tipo de conteúdo, né? Ficar buscando pela anestesia mental, dificilmente a gente vai saber uma resposta certa para quem a gente é. Então, como que a gente pode ser o autor da nossa própria vida? É agindo, entendeu? É buscando resolver os problemas, né? E assim por diante vai surgindo mais problemas ainda e a gente vai resolvendo. Porque quando chega ali um momento de pressão, você precisa de decisão, um momento desconfortável, e você busca sobressair e fingir que aquilo ali não aconteceu, você está jogando o problema debaixo do tapete, entendeu? Está fingindo que nada está acontecendo e você não aprende a lidar com esse tipo de coisa. A gente não aprende a se comprometer quando está pensando em só se satisfazer, entendeu? Cara, quando você falou isso aí, eu lembro de um exemplo, eu já nadei profissionalmente. E quando eu nadei, cara, eu aprendi uma coisa muito importante. Eu não tenho que bater o tempo do competidor que está do lado. Eu só tenho que bater o meu. Todo dia que eu estou nadando, eu preciso nadar melhor para eu fazer um tempo melhor. Um dia, pode ser que o meu melhor bata o tempo do meu adversário. Mas enquanto não, eu só tenho um adversário. Eu mesmo. E isso E o medo sempre vai estar presente. vai dar para todos.
O importante é ir com medo mesmo, com medo ou sem medo. Uhum. E aí a grande questão, né? Se olhar é você se comparar com quem você era ontem. Não se comparar com os outros. Não deixar os outros apontar o dedo para você e falar quem você tem que ser. Você tem que olhar para dentro de você e você tem que falar quem você tem que ser. Essa busca ela tem que ser constante. Cara, o maior problema hoje é interno. É o que você falou, cara. Se eu perco pra mim, né, eu ainda não tenho valor lá fora. Né? Então a guerra começa internamente, entendeu? A guerra começa quando a gente acorda e quando a gente está com a cabeça cheia no trabalho e quando a gente tem que fazer alguma coisa e a gente acaba não fazendo, entendeu? Então a gente tem que vencer a nós mesmos primeiro. Sim, entendeu? por isso que fazer a pergunta certa tem muito sentido nesse momento. Se você treinar a sua mente para você poder fazer a pergunta certa, você já começa seu dia motivado, você já começa seu dia pensando naquilo que vai fazer você alcançar seu objetivo. Quando você tropeçar em alguma coisa, se você acordou com esse pensamento, a chance de você interpretar isso de uma forma que isso agregue na sua vida e não simplesmente atrapalhe. Sim, porque quando você tropeçar, você vai falar assim, o que eu preciso aprender para ser melhor? E você não vai apontar o dedo para as outras pessoas. Sim. Você vai buscar dentro de você a motivação para você poder superar aquilo. Que é onde a gente tem a maior dificuldade, que a gente chama de resiliência, né? Sim. A gente não consegue ter resiliência suficiente para superar os desafios. Um pensamento que eu sempre gostei muito e que hoje em dia eu vejo uma outra interpretação dele, eu gosto até de complementar ele quando eu vou passar para alguém. Eu não sei se vocês já ouviram, é aquela questão do você fazer o melhor com o que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Exatamente. Mário Sérgio Cortella. E uma coisa que eu fico pensando hoje em dia, que a segunda parte que ele fala, que você tem até você ter condições melhores para fazer melhor ainda. E eu acredito que você ter condições melhores, você conseguir essas condições melhores, quem na verdade tem que buscar isso aí é você mesmo. Você fazendo essa pergunta certa que você falou, e você enfrentando tudo e tendo um pensamento positivo, né? Tem até uma música do Racionais, inclusive, que vocês sabem, eu sou muito fã, que fala assim que o pensamento é a força criadora. Então, com o seu pensamento, no seu dia a dia, você consegue criar essas condições melhores para que você consiga fazer melhor do que você faz hoje. E essa frase que você falou remete muito a uma coisa importante que as pessoas não levam em consideração, mas é o que faz o crescimento acontecer. É você ter respeito pela sua versão anterior. Você fala assim, ó, essa versão anterior, ela teve que existir para eu poder chegar onde eu chegar agora. Então você tem que olhar para trás e não falar assim, nossa, eu era um bosta lá atrás. Não. Faz parte do seu processo, da sua evolução. Tem que ter orgulho de quem você foi. Você tem que ter orgulho dos erros que você cometeu, porque são eles que fez você tornar quem você é hoje. Sim. Perfeito, cara. Vamos fechar? Aí, galera. E aí? Considerações finais. Considerações finais, vai lá. Eu acho que tiramos a carta certa, viu? Da hora. Uma carta interessante. Curtiu daqui hoje? Curti pra caramba. Da hora. Bastante. Gostei da premissa da carta, eu achei bem legal. É legal que, como vocês mesmos me disseram em off antes, né? Que é interessante que cada um tem uma vida completamente diferente, cada um tem uma mentalidade às vezes diferente, e a gente não está aqui para um sobrepor o outro e falar que o outro está errado, sim, cada um passar uma visão e cada um de nós absorver 3 ideias diferentes aqui, tirando a nossa mesma. Né? A gente tem uma pegada muito legal que é, a gente está buscando pessoas que querem as mesmas coisas que a gente. Trilhar o mesmo caminho que e a gente quer se desenvolver. Sim, e 4 pessoas que querem trilhar o mesmo caminho, se alinhando desse jeito, passando informação um para o outro, passando a mentalidade, faz com que todo mundo cresça. Então, da hora. Um pensamento aqui é bem interessante. Considerações, Mari? Não, por hoje é só, já. E a você? Entreguei a mensagem hoje. Eu queria falar um recadinho falar. Pro povo aí que tá assistindo a gente. Fica a dica, hein, galera? Foque no futuro. Entenda quem você precisa ser. Olhe no espelho, se pergunte. Não é uma metáfora isso que eu estou falando. Você tem que fazer de fato, olhar e fazer. A experiência de você fazer as coisas vai mostrar aquilo que você está sentindo. Quando eu falei de pensar, falar e fazer a mesma coisa, falar, a gente só fala o que a gente sente. A fala expressa o que a gente sente aqui dentro. Então, tem que ser pensar, sentir e fazer a mesma coisa. Quando você conseguir fazer isso, a mudança vai acontecer na sua vida. Porque vai fazer sentido aquilo que você vai estar construindo. Então eu queria finalizar isso aqui, esse momento com a gente aí, agradecendo a todo mundo. É isso aí. É Obrigada nóis. pela presença. Eu que agradeço o convite. É nóis, Mário.
Valeu, El. Junto. Valeu, Mário. Finalizamos. Tamo junto.